Depois, episódio 18, com o psicanalista Inácio Paim Filho. Inácio Paim Filho é médico e psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos, CEP, de Porto Alegre, e membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ele tem como objeto de estudo a investigação psicanalítica da metapsicologia freudiana e a questão da negritude e sua relação com a psicanálise. Coordenador de seminários e cursos de psicanálise, é colaborador de inúmeros livros e autor de vários artigos e livros, dentre os quais se destacam Racismo, por uma psicanálise implicada, da editora Artes e Ecos, 2021, e A Saída da Grande Noite, editora Artes e Ecos, 2022. No episódio de hoje, Inácio Paim apresenta a palestra Melancolia como operador clínico e metapsicológico, um olhar sobre o eu e o super-eu. Tenham uma boa apresentação. A todos e a todas. Em primeiro lugar, aí quero agradecer muito ao Sérgio, ao Instituto Nebulosa Marginal, para retornar, né, para uma atividade científica na instituição, depois de um ano aí que eu conversava com o Sérgio, do nosso último encontro, onde falamos sobre a temática do racismo. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, nós já conversamos na introdução, mas quero oficialmente assim parabenizar ao Instituto pela Carta Aberta pela Democracia. Acho que isso é extremamente relevante, eu acho que isso compromete mais do que nunca a psicanálise como um todo, mas a psicanálise brasileira, dentro da ideia que não podemos pensar, né, em democracia, em sistemas totalitários ou nas ameaças de ambientes totalitários. Então, que bom que a psicanálise, mais do que nunca, várias instituições têm se posicionado nesse sentido e saído do que poderíamos chamar uma pseudo-neutralidade. E sim, nós podemos não nos tornar omissos com a história e o preço que já pagamos por várias omissões. E você sabe que uma das grandes omissões da psicanálise, da qual eu tenho me debatido, a psicanálise foi omissa hoje num processo de reparação histórica com a questão do racismo, principalmente, evidentemente, a psicanálise brasileira, com toda a história racista que nos habita de forma tão particular e tão intensa. Então, parabenizar ao Sérgio e à instituição como um todo. E segundo, assim, também fazer um outro agradecimento, e que entendo que esse outro agradecimento tem uma pitada também antirracista, né? Quando eu vim conversar com vocês aqui, eu vim conversar sobre racismo ano passado, e uma das questões, se eu bem me lembro da nossa conversa,
era quantos pensadores negros são convidados para outras temáticas, além da temática do racismo. Evidentemente, a temática do racismo vai estar atravessada em várias questões e por várias questões em vários segmentos. Na minha fala, provavelmente vão ter elementos que vão remontar a pensar a questão do racismo, já que ele estrutura a cultura e, por tabela, nos estrutura como sujeito. Mas o convite que me foi feito também para pensar algo do pensamento freudiano dá uma elasticidade e rompe com essa questão que muitas vezes nós, no universo psicanalítico, quando somos convidados, como se nós tivéssemos que pensar exclusivamente nas questões raciais e não nos vários intercruzamentos que contempla a psicanálise como um todo. Então, sou grato aí ao Sérgio, a esse convite, para conversar com vocês sobre essa temática, o eu e o id. O que eu pensei em conversar? Primeiro, Sérgio, eu te peço aí que tu tenha liberdade, quando faltarem uns 5 minutos, tu me interromper. Eu tenho um jeito prolixo de ser e de falar, e que provavelmente eu vou me perder no tempo. Então, quando me falar de 5 minutos, mas sou bem educado, assim, quando me falares, eu vou tentar me comprometer com o tempo e não vou usurpar o tempo do Leopoldo, ou o tempo das discussões. Então, quando tiver 5 minutos, tu pode me avisar que eu vou tentar fechar o meu pensamento. Bom, como é que eu pensei, e talvez a única forma que eu consiga olhar para esse texto de 23 e poder especular algumas questões, né? O Sérgio me perguntou assim, como seria o título da minha fala. Eu acho sempre muito complexo a gente dar um título numa fala sobre o pensamento freudiano, que ele nos convoca a olhar várias questões que transcendem a própria fala. Mas, para tentar dar um certo norte do que vou falar, do que não vou conseguir falar também, eu propus para o Sérgio que eu ia falar sobre a melancolia e entendendo a melancolia como uma espécie de operador clínico e metapsicológico que nos permitiria ter um olhar um pouco mais profundo e um pouco mais vertical no que diz respeito à constituição do eu e do supereu. Então, é essa um pouco a pretensão. E vou assinalar que é bem pretensão, porque a temática é ampla, complexa, mas vamos tentar estruturar minimamente a minha fala aqui para justificar o convite e o tempo que vocês estão dedicando nesse sábado de manhã. Bom, eu vou dividir a minha fala, eu dividiria, se eu pudesse, em 3 grandes momentos, mas 3 grandes momentos eu não vou dar conta, então eu vou dividir em 2 momentos. Por que eu vou dividir em 2 momentos? Eu preciso falar um pouco do que eu entendo, como é que o pensamento freudiano foi se articulando até 1920, como é que o pensamento freudiano vai se articular entre 20 e 23, e talvez assinalar algumas coisas pertinentes e necessárias pós-23, indo a 24, talvez pontualmente, para que a gente possa, talvez, ter uma certa dimensão, uma visão mais panorâmica dentro do possível, do como é que a obra freudiana vai conversando, e eu tentarei, dentro do possível, usar como o que eu considero o grande conceito freudiano e que talvez nos dê uma certa hegemonia e uma certa possibilidade de diálogo nas mais diferentes correntes teóricas. E, para mim, o grande elo que vai culminar no texto de 23 é a teoria das identificações. Eu teria, assim, que as identificações seriam uma grande questão central, que o texto de 23, eu entendo que o Freud vai fazer uma espécie de, eu não gosto da palavra, mas vai essa agora, assim, uma espécie de fechamento ou de amarra. Acho que em 23 ele faz uma grande amarra das suas teorias das identificações, que ele vem conversando desde 95 no projeto. Então, acho que ele faz uma costura importante e que vai ser um legado, e os pós-freudianos vão se debruçar sobre isso. Bom, mas tentando então, ser um pouquinho didático dentro daquilo que me cabe, eu quero destacar, então, algumas questões importantes que são vitais na minha compreensão do texto de 23. Então, o que eu vou remontar, tendo a melancolia como indicador dentro do possível? Eu vou ter que remontar, pelo menos, a 3 grandes textos anteriores a 20. Quais são os 3 grandes textos? Um primeiro que não é um texto, é um rascunho. Toda vez que a gente fala em melancolia, em Freud, quase inevitável nós nos reportarmos ao rascunho G, que é o primeiro grande momento, numa carta a Fliess, lá de 1894, que o Freud vai se reportar à melancolia. Ali ele vai usar algumas expressões, que eu vou destacar só as expressões, porque vão nos interessar como é que isso vai se desdobrar. Em 14, no narcisismo, em 15, em luto e melancolia, e depois em 23, quando Freud retoma a questão da melancolia. Bom, lá o Freud tem algumas coisas importantes. A primeira frase que ele diz é uma frase que tem um certo caráter paradoxal, que ele vai dizer que a melancolia é o luto pela perda libidinal. Melancolia é o luto pela perda libidinal. Claro, sabemos que ele vai complexizar isso lá mais adiante, mas é importante ele ter uma ideia que, já lá em 94, que a melancolia tem a ver com uma perda libidinal. Ele vai ter algumas metáforas que nos interessam.
bem ao estilo freudiano, quando ele gosta de conversar com a biologia. Ele vai falar de ferida que não cicatriza, ele vai falar de hemorragia e hemorragia libidinal, ele vai falar de buraco psíquico. Essas são uma das questões que o Freud coloca nesse texto de 94, que eu diria que ele vai ressignificando, trabalhando, para que quando ele chegue nos anos 14, 15, ele possa dar uma amplitude, uma consistência, evidentemente, que 94 o Freud não teria as minhas condições de fazer, já que nós estamos falando aí de todo um período que culmina até os anos 20 e 23, que nós vamos estar sobre o escopo, sobre o pensamento freudiano da famosa primeira tópica. Todo um pensar freudiano sendo muito reducionista e muito simplório, mas para a gente ter uma certa dimensão, o que vigora no pensamento freudiano até os anos 20, basicamente é uma estrutura psíquica calcada na teoria das representações, numa sexualidade desejante, que é toda a história do desejo e do recalque, né? O paradigma da primeira tópica, toda a conflitiva entre o inconsciente recalcado versus pré-consciente. Então, essa é uma concepção importante, significativa no pensamento freudiano. Ele vai tentando sustentar essa tópica até 1920, né? Porque essa tópica que faz jus à sua clínica, uma clínica, digamos, também sendo reducionista, calcado nas neuroses históricas, neuroses de transferência. Então, a ideia do desejo como mola propulsora e o que o sujeito faz com o seu desejo é um pouco a questão que alimenta o pensamento freudiano. Bom, quando Freud chega em 14, tem um texto fundamental, que eu já citei para vocês, mas se eu vou ter como fio condutor a questão da teoria das identificações, evidentemente, o texto de 14, Introdução ao Narcisismo, que é o texto, entre outras coisas, nós poderíamos dar como sinônimo, que ali nós estamos sobre a constituição do eu. É um grande momento em que o Freud vai propor uma questão dinâmica e econômica para o eu, mas não topográfica, certo? Ele tem um problema teórico ali. Por que é um problema teórico para ele? Dentro dos pilares da sua metapsicologia, ele precisa de uma topografia, que ele não tem para o eu. Ele tem uma dinâmica, e ele tem uma questão econômica fundamental e importante, mas ele não tem uma possibilidade de pensar aonde esse eu se localiza, como é que esse eu se porta. Então, o Freud vai se debatendo com isso, mas, mesmo assim, ele vai se reportar a se depositar sobre as questões narcísicas e vai nos legar conceitos fundamentais que vão ser retomados lá nos anos 20, que são os grandes conceitos, né? Conceitos que eu também vou citar rapidamente, mas eles precisam ser citados para a gente poder entender como é que eles vão também, que escopo eles vão tomar a partir dos anos 20, em especial 23. Aí nós encontramos conceitos fundamentais, entre eles o conceito de narcisismo primário, eu ideal, como fator extremamente importante, e quando entramos nesse terreno do narcisismo primário, do eu ideal, nós entramos no terreno das identificações primárias ou das identificações narcísicas. Nós entramos nas bases fundantes do aparato psicofreudiano desde a concepção do narcisismo. Então, o grande legado nesse vértice que eu estou recortando com vocês aqui, que o texto do narcisismo vai nos dar, é o legado das identificações primárias, e eles nos convoca na nossa contemporaneidade a olharmos com mais cuidado para o conceito de narcisismo primário, tirarmos o conceito do narcisismo primário como uma coisa meramente mítica, como uma questão teórica ou como um ponto de partida. Não, ele é ponto de partida, mas ele é ponto de chegada, entre aspas, de várias questões que a nossa contemporaneidade vai ter que se defrontar, vai ter que dar conta dessas questões. Então, toda a questão das identificações primárias, tudo que o Freud coloca, que eu gosto de citar às vezes, no final do ponto 2 do texto do narcisismo, onde ele cita todas as formas do que vai vir a ser depois, lá em 23, os imperativos categóricos. Tudo que o bebê deve fazer para dar conta das demandas parentais. Então, é lapidar toda a importância que o Freud vai dar para essa questão importante de como é que esses objetos primários vão entrar na constituição do aparato psíquico. Então, com o texto do narcisismo e depois com o texto do luto e melancolia, nós temos uma mudança que alguns autores vão chamar de uma espécie da virada de 14. Por que tem alguns aspectos importantes? Um dos aspectos fundamentais e que depois de 20 vai ser muito mais significativo, que o texto de 14 inaugura a passividade originária da cria humana freudiana. Né? O Freud tem todo um jogo, que é outro texto paralelo, entre um bebê muito mais ativo num primeiro tempo e passivo num segundo tempo.
O Freud vai estar trabalhando, fora o texto do narcisismo e luto e melancolia, naquele jogo dialético, sadismo primário, masoquismo secundário. Eu estou citando isso porque eu quero retomar a temática do sadismo e do masoquismo quando nós chegarmos a 23. Mas com o texto do narcisismo, o Freud inaugura narcisismo primário, identificações primárias, eu ideal, o mundo da sua majestade o bebê. Ele está inaugurando, num primeiro tempo, a importância dessa passividade originária, necessária e constitutiva, né? O Freud aqui ele faz uma certa incongruência com o texto de 15, texto de 15, Pulsões e Destinos da Pulsão. São duas formas de ver a constituição do psiquismo diferente. Pulsões e destinos da sua pulsão, o Freud está trabalhando o tempo todo com sadismo primário. Quando ele vai escrever o texto, que é um ano antes, 14, do narcisismo, o pensamento freudiano é um pensamento, então, de constituição do eu a partir do investimento do outro e a importância do objeto. E aqui tem uma frase importante, não é só a importância do objeto. O objeto sempre é importante para o Freud, desde o projeto. Podemos remontar a nova ação psíquica, aliás, a ação específica, o complexo do semelhante, podemos ter várias coisas lá em 95. Então, não existe na metapsicologia freudiana algo que não decorra do encontro da pulsão com o objeto. O que o texto de 14 inaugura, e que é fundamental para o texto de 15, ele inaugura o que a gente poderia chamar o poderio do objeto. O objeto não é só importante, o objeto é determinante da vida psíquica. Né? Vir a ter autonomia é trabalho psíquico. Antes de mais nada, nós estamos submetidos ao poderio do objeto, à força desses objetos nas bases fundantes do psiquismo. Algo que depois, lá em 23, ele vai dizer as identificações primárias vão acontecendo no momento em que o eu é extremamente frágil, que isso vai dar um poder ao supereu extremamente importante. Então, o texto Narcisismo, citando rapidamente essas questões que nos interessam em termos de identificação primária, nos interessam em termos de tempo das origens, significativo e importante, e essa passividade originária é o que vai dar sustentabilidade ao texto seguinte, que é um texto de 15, publicado em 17, que é, evidentemente, Luto e Melancolia. Luto e Melancolia, nós podemos dizer que ela é a clínica do narcisismo no pensamento freudiano. Certo? O que o Freud disse em 14, que é eminentemente teórico, vamos dizer assim, uma metapsicologia na sua maior intensidade, quando ele vai escrever um ano depois e publicar em 17 Luto e Melancolia, ele vai fazer o quê? Ele vai falar dessa clínica. E ele inaugura aqui uma outra coisa importante que eu julgo que é uma forma de pensar que vai vigorar até 40 no compêndio sobre psicanálise, que podemos considerar a última obra publicada póstumamente freudiana. O que nós vamos encontrar? O Freud, a partir do trabalho Luto e Melancolia, ele vai usar uma expressão que é uma expressão muito cara para o pensamento freudiano, que ele inaugurou em 1900. Ele inaugurou a questão do trabalho do sonho. E o trabalho do sonho como modelo de trabalho do aparato psíquico. Então, a ideia de um trabalho psíquico é importante. Quando ele vai fazer o Luto e Melancolia, ele volta a usar a palavra trabalho. Só que ele usa trabalho para duas questões, o trabalho do luto e o trabalho da melancolia. Bom, na minha leitura, quando o Freud vai trazer para a cena o trabalho do luto, eu acho que é muito mais conhecido por todos nós. Digamos que o trabalho do luto é um pouco um próprio paradigma, como é que vai se dando a transformação do sujeito psíquico a partir da metapsicologia freudiana, que é o processo de poder elaborar a perda, avançar, e aí entramos numa série de coisas. Então, o quanto o luto é o que nos permite seguir reinvestindo novas histórias, como dar conta das perdas estruturais. Então, o trabalho do luto surge, mas também surge nesse mesmo texto o trabalho da melancolia. E o trabalho da melancolia vai conversar com o texto de 20, que é o Além do Princípio do Prazer, com uma expressão que o Freud tem lá, que é a eterna repetição do mesmo. Ou seja, enquanto o trabalho do luto é a possibilidade de uma repetição diferencial, o trabalho da melancolia é a repetição do mesmo. É a repetição que podemos linkar com algumas coisas de compulsão, a repetição, etc. Bom, mas também retomando não só o caráter, né, dessas duas questões, e o quanto a melancolia, e o Freud tem duas frases importantes que ele nos diz no texto da melancolia, que ele diz que a importância da melancolia, ele vai utilizar a melancolia para poder saber um pouco mais sobre a constituição do eu. Então, ele diz que ele vai usar de novo a patologia como porta de entrada para poder pensar o estrutural. E ele diz ainda mais que nós precisamos olhar as identificações narcísicas, que são as mais antigas e que estão implicadas na melancolia, para poder vir entender também as identificações histéricas. E que lá em 15 ele diz as menos estudadas. Mesmo em 15,
com toda a complexidade da questão das neuroses histéricas, etc., ele diz as identificações histéricas, ou ainda, se a gente quiser, edípicas ou secundárias, são menos estudadas, mas que nós precisamos olhar as identificações narcísicas. E nada melhor do que olhar as identificações narcísicas, tendo a melancolia como grande interlocutor. Né? Interlocutor que eu entendo que o Freud vai começar a usá-la de forma bastante significativa, de forma extremamente importante. Assim como ele usou a histeria predominantemente durante toda a histeria, as neuroses de modo geral, neurose obsessiva, histeria de angústia, como grande interlocutor clínico para repensar a sua teoria, eu diria que ele vai usar a melancolia de forma lapidar. E entendo que também é um convite para o nosso tempo olhar a melancolia nas suas múltiplas facetas. Não só a melancolia, como Freud nos lega, mas mais além das questões melancólicas. Porque tem uma outra expressão que também está em luto e melancolia, que é um convite a uma conversa. Né? O Freud também vai usar essa expressão, que é uma expressão que ele vai reservar para poucas questões. Ele vai usar lá em Luto e Melancolia a expressão complexo melancólico. Lembre que complexo o Freud usa para Édipo, castração e, às vezes, complexo paterno. Normalmente são as vezes que o Freud usou, salvo exceção, a palavra complexo. Édipo, castração e paterno relacionado com a questão edípica. E temos lá no projeto, se a gente quiser, um conceito importante, que é um conceito que eu só falei rapidamente para vocês, mas é o primeiro grande momento que o Freud lança as bases para se pensar o processo identificatório. Quando lá no projeto ele fala do complexo do semelhante. É o primeiro grande momento. Né? Como é que nos constituímos na relação com o outro? Né? Identificação é tomar o outro como modelo, passivo, ativo, etc. Então, lá em 95, o Freud já deixa plantado a ideia do complexo do semelhante. Ele não desenvolve esse conceito explicitamente, mas eu entendo que ele vai desenvolvendo esse conceito à medida que a sua teoria das identificações vai ganhando mais proeminência, mais poder e mais capacidade de nos fazer pensar como nos constituímos como sujeito. Bom, de posse desses dois trabalhos importantes que desestabilizam a tópica de 1900 de forma muito mais contundente. Óbvio que temos outros trabalhos que vão pôr em xeque, mas esses dois trabalhos põem mais do que nunca em xeque essas questões, principalmente porque tem um convite nesses dois trabalhos, principalmente na melancolia, para se pensar um contingente mais arcaico, o mais primitivo. Então, a melancolia, em Freud, nós poderíamos dizer, é a manifestação clínica mais pungente para o Freud olhar a primitividade humana. Né? Então, a melancolia vai ser uma referência importante e significativa para ele. Bom, com esses dois textos desestabilizando, nós podemos dizer que chegamos aos anos 20. Quando eu falava que eu tinha vontade de sinalizar algumas coisas para vocês sobre o que se passa entre 20 e 23, eu digo isso porque não dá para olhar o texto de 23 sem conversar com o texto de 20. Né? O Freud diz na introdução, inclusive, não é nem uma leitura minha, não é nem uma leitura brilhante, minha, vi que o Freud, não. O Freud já diz, lá em 23, que ele vai agora retomar a sua teoria pulsional enunciada em 20, com a pretensão de ter uma conversa menos biológica e mais psicanalítica. Ele diz na introdução, ele nos pede, inclusive, uma benevolente curiosidade, que a gente não seja tão crítico com ele, porque ele vai se aventurar a seguir um pouco na pegada de 20. Porque a pegada de 20, ele diz em algum momento que ele está especulando algumas coisas, que ele está rompendo fronteiras, e está rompendo fronteiras mesmo importantes e significativas. Mas quero apontar algumas coisas de 20 que vão me interessar para conversar com 23, além do que está lá em 23 sobre a teoria pulsional. Em 20, tem, evidentemente, além do princípio do prazer, né, pode merecer, e já mereceu, vários ciclos de estudo sobre ele. Mas o que pode nos interessar em 1923 e que vai dar todo um colorido extremamente importante, porque lá em 15, quando Freud falou da melancolia, ele teve vários calcanhares de Aquiles, né? Ele estava claudicando em várias questões, usando a expressão dele, né? Não é pecado mancar, não é pecado mancar, né? Que cada um vai como pode, quem não pode ir voando vai mancando. É o que ele usa no final do Além do Princípio do Prazer. Mas lá em 15, uma das grandes questões que ele tenta dar conta e ele não dá conta é como explicar a destrutividade melancólica que pode chegar ao suicídio pela teoria libidinal. E o Freud tenta dar conta, assim como ele tentou dar conta dos sonhos traumáticos. Lá em 1900, os sonhos traumáticos, ele tentou dar conta em cima do sonho como realização de desejo. E, claro, que ele usava a máxima lá em 1900, prazeroso para uma instância, desprazeroso para outra. Ele vai se dar conta, quando ele chega em 1920, que os sonhos traumáticos não são realização de desejo.
Então, isso é uma aquisição extremamente importante para a psicanálise como um todo. Seja em 1920, chega em 2020. Ou seja, o Freud nos contempla, a partir dos anos 20, não só com o conceito de pulsão de morte. Essa é a parte mais explícita do texto. E a parte mais rasa, se eu ficar dizendo que o Freud, em 1920, lançou o conceito de pulsão de morte. Ok, mas é muito mais do que isso. O conceito de pulsão de morte, ou ainda um possível sinônimo, pulsão de destruição, obviamente ela é um grande conceito, ela está implicada de como é que a melancolia vai se dar, como é que eu vou explicar o suicídio melancólico. Eu dizia, eu precisava dessa autodestrutividade que não era concebida no pensamento freudiano, na lógica restritiva do desejo. Na lógica restritiva do desejo e de uma lógica que não tinha espaço para o não recalcado, para o inconsciente não recalcado. Tinha uma fala, porque vocês podem me dizer que o Freud, lá em 15, no texto do inconsciente, é o primeiro momento que ele fala que o inconsciente recalcado é apenas uma parte do inconsciente. O inconsciente é mais do que o recalcado. Ele diz isso, mas ele não vai trabalhar com isso. Ele só diz que sabe que quer restringir o inconsciente como substantivo e não como adjetivo, mais além do inconsciente recalcado. Mas ele diz isso em 15, no texto do inconsciente, não trabalha sobre isso e só vai se reportar essas questões a partir de 20. Por isso que a gente diz que, a maioria dos historiadores, dos teóricos, vão dizer que a segunda tópica nasce em 20. Não, ela nasce em 23, com certidão de nascimento. Ela é gestada a partir de 20. Por que ela é gestada a partir de 20? Porque o Freud põe em cena o conceito de pulsão de morte e, evidentemente, começa toda uma discussão sobre essas questões, mas ele põe em cena uma outra questão, para mim, fundamental, que eu disse que ele tinha enunciado em 14. O que ele põe em cena? Ele põe em cena a necessidade de se pensar da passividade originária, agora de forma mais contundente. É a primeira vez que ele se pergunta sobre as tendências masoquistas do eu. Para pensar na tendência masoquista do eu, e ele se pergunta se ele não tinha feito um equívoco, que é o raciocínio freudiano até então, de considerar que o sadismo é primário e que o masoquismo é secundário. Ele se pergunta, olha, eu teria que pensar que, quem sabe, o masoquismo é primário e o sadismo é secundário. E nós sabemos que é uma mudança de paradigma, uma mudança totalmente de uma leitura diferente se eu inverto as ordens desses fatores. Nós não estamos naquela questão que a ordem dos fatores não altera o produto, altera. Né? Bom, então, pulsão de morte vem à cena, obviamente. Passividade originária vem à cena com mais contundência e vai culminar no texto de 24. O texto de 24 só se sustenta o problema com o masoquismo porque ele tem toda essa história com o texto de 20. E a outra questão também fundamental que o Freud repõe na cena e que é extremamente importante, que às vezes a gente não dá devido crédito, que o Freud retoma a teoria do trauma factual, o trauma oriundo da realidade externa. E ele retoma a questão importante e significativa que nós somos constituídos por vivências traumáticas que nunca foram prazerosas em nenhum momento da nossa história. Então, essa é uma ruptura extremamente importante, que várias escolas pós-freudianas vão desenvolver esse pensamento. Mas a ideia, então, do trauma oriundo da realidade externa, que o Freud inaugura em 20, isso já começa a complexizar mais ainda a tópica de 1900, porque a tópica de 1900 ela é uma tópica muito mais calcada, fazendo recorte, na relação sujeito e objeto e nessas comunicações de inconscientes. Né? O contexto social da qual o sujeito está inserido, ele está implícito no pensamento freudiano. Obviamente, temos Totem e Tabu como clássico importante e significativo, né? Mas de uma forma mais contundente e mais explícita, nós vamos ter a partir de 20. Com além do princípio do prazer, podemos citar a psicologia das massas e depois podemos ir para 23. Tá? Mas essa realidade externa começa a ser uma questão problematizada por Freud de forma mais significativa e mais contundente. Né? O que faz, então, que essa questão freudiana haja toda uma questão de se questionar, então, como é que essa realidade externa se escreve psiquicamente, e a via traumática ela é extremamente importante, lembrando que o Freud vai se debruçar sobre isso, tendo como gatilho, primeiro, uma questão da cultura, ou seja, o pós-guerra, as neuroses traumáticas. As neuroses traumáticas do pós-guerra foram um dos gatilhos para que o Freud se debruçasse na destrutividade humana de uma outra lógica que não a destrutividade restrita da questão libidinal, como eu dizia para vocês. Então, existe algo maior e mais intenso. E, evidentemente, as neuroses traumáticas de guerra, junto com elas, veio os sonhos traumáticos. Então, o que o sujeito repete ali, que é de uma outra ordem, que não é da ordem do desejo?
E o Freud começa também, e vocês vão encontrar várias passagens no Além do Princípio do Prazer, em que o Freud vai dizer que tem um mundo mais arcaico e mais primitivo e que não está submetido à lógica do princípio do prazer e desprazer. Então, o Freud começa a insistir e várias vezes ele diz, tem um território mais arcaico, que é regido, lembre que ele resgata um outro conceito do projeto. O que ele resgata? O princípio da nirvana ou o princípio de inércia. Esses seriam os princípios dos princípios, do qual o princípio do prazer seria um sucedâneo. Então, ele volta a falar de coisas importantes e significativas, que é um convite para que a gente olhe para um outro território do mais além. Que território é esse? Ele não tem condições de nos dizer, mas ele começa, então, a especular em 20, porque ele tem toda a compreensão de uma questão, lembre que a compulsão à repetição, que vai ser a questão central clínica do texto de 20, a compulsão à repetição que o Freud vai inaugurar em 20, ela é muito diferente da compulsão de 14. A compulsão de 14, a repetição, é uma compulsão calcada no mundo representacional. É uma compulsão com potencialidade simbólica, se vocês quiserem, intrínseca. A compulsão que ele inaugura aqui é uma compulsão à repetição desse mais arcaico, desse mais primitivo, desse traumas precoces que são reeditados na história do sujeito e que está na lógica da descarga, do alívio de tensão, como o único imperativo que vigora nesse universo. Então, essa questão toda, ela vai criar um espaço dentro da teoria freudiana, para que o Freud, então, pudesse avançar e chegando um pouco mais perto de como é que isso vai desaguar em 23. Né? Citei rapidamente, e tenho que citar, nem que seja para contar em ata, para que quando o áudio seguir, e não sei que não falamos sobre isso. Nós temos que citar Psicologia das Massas, por quê? Se eu estou dizendo para vocês que um pouco do eixo do meu pensamento é tentar dar uma garimpada, uma olhada na teoria das identificações, é impossível falar de teoria das identificações e não falar da psicologia das massas. Não só do capítulo 7º, que é o mais clássico, que é sobre identificação. Obviamente que sim, mas a partir do capítulo 7º, o Freud vai ter toda uma complexidade identificatória nesse jogo entre massa, cultura e o eu. Ele segue na mesma pegada, né? Psicologia das massas e análise do eu. Ele segue problematizando um eu que ele só vai inaugurar de forma mais explícita ou mais plena em 23, aí objeto do nosso estudo mais direto, né? Bom, na psicologia das massas, então, as questões das identificações, e tem algumas, a definição clássica de identificação, e que é importante, que está posta ali, uma se refere a esse universo, principalmente das identificações primárias, quando ele diz que a identificação é anterior à escolha de objeto. Isso é extremamente importante, que tenha a ordem do ser identificado como um tempo primeiro. Vir a identificar-se com é um tempo seguinte. Entre o ser identificado e o vir a identificar-se com, isso tem um trabalho de luto, isso tem um trabalho de renúncia. Já não sou o seio, usando as expressões freudianas, mas posso vir a ter o seio. Esse processo de vir a ter é um processo de desenvolvimento psíquico extremamente importante. Nós poderíamos remontar, é um processo que tem a ver entre o universo do eu ideal e o universo do ideal de, que é essa força propulsora na busca de, narcísica, mas atravessada pela incompletude, atravessada pela impossibilidade do sujeito se ver nesse lugar. Então, a psicologia das massas, ali o Freud vai fazer uma compilação importante de vários conceitos sobre identificações que ele vinha trabalhando. Ele vai trazer algo extremamente importante. Se nós formos discutir o contexto cultural e político do nosso país, nós teríamos que olhar a psicologia das massas sem sombra de dúvida. E como é que o Freud define algumas lideranças? Principalmente lideranças que encarnam o pai da horda primeva. Ele diz, o pai da horda primeva não morre, ele segue existindo em cada um de nós. E quanto mais ditatorial uma liderança, mais identificado com o pai da horda. Então, Freud dá uma retomada nos conceitos de totem e tabu, pela questão da revivência do pai da horda e também a potencialidade da revivência das massas virem a funcionar como a horda primária. Eu não vou entrar no mérito, mas vocês podem fazer o uso dessas questões e olharem, desde o contexto freudiano, o que a psicologia das massas e as questões que o Freud fala entre as massas e as suas lideranças podem ajudar a compreender. Inclusive, tem uma frase lapidar, que nessas relações mais totalitárias, nada que o líder faça é passível de crítica. Não interessa o que o líder faça. E aí a gente vai ter exemplos fartos na nossa vida cotidiana para entender o quanto o pensamento freudiano está contemporâneo em todas as suas questões.
Bom, para chegar um pouco mais perto do texto e para fazer jus ao convite que o Sérgio me fez, que era para conversar sobre o eu e o id, eu não falei nada sobre isso, mas quero falar algumas coisas para não ficar totalmente em dívida com vocês. Bom, esse texto de 23, que eu retomei essas questões, ele vai ser produto direto, né, da necessidade freudiana agora de poder complexizar, né, o que até então poderíamos dizer que o pensamento topográfico, metapsicológico, pensando até 1920, ele era um quanto mais linear. Ele tinha uma série de limitações. Podemos pensar que a tópica de 23 também vai ter suas limitações. Mas comparando a tópica de 23 com a tópica de 1900, nós temos vários avanços. Inclusive, nós temos toda uma problemática que é um pouco o eixo central das questões. Nós passamos a ter um eu, e um eu que o Freud já define. Desde a entrada, na abertura do texto de 23, ele vai dizer a importância de nós sabermos que esse eu, que agora vamos falar, ressignificando a teoria do eu na obra freudiana, ele tem uma parte tão inconsciente quanto recalcada. Ou seja, isso é importante porque isso vai corroborar toda a questão, como é que o eu se organiza nessa parte tão inconsciente tanto, e isso vai ser tão importante para o Freud, a ideia dessa parte inconsciente do eu, que tem a ver lá com recalcadas, questão, e que não tem a ver, mas que tem toda uma proeminência, isso vai fazer que o Freud escreva um trabalho incompleto, um trabalho importante, que é o texto A Cisão do Eu nos Processos de Defesa de 38. É um trabalho incompleto, de 2 ou 3 páginas, mas essa cisão, e ele vai trabalhar especificamente ali, numa das traduções possíveis, né, usando o meu alemão tosco aí, a Verleugnung freudiana, ele vai trabalhar a desmentida ou a renegação, que é um conceito central, importante, e o Freud vai dedicar essas 3 páginas para nos lembrar de uma desmentida ou uma renegação estrutural, mais além do que ele falou no texto do fetichismo. Que no texto do fetichismo, ela é importante, o significativo, mas o risco é de nós reduzirmos esse mecanismo à questão psicopatológica. E não, o contexto da cisão, ele vai falar de uma cisão constitutiva. E ele não teve tempo, provavelmente, de falar de outras cisões que ele já tinha falado lá no Homem dos Lobos e que em outro momento a gente vai poder conversar, mas a ideia das cisões do eu, ela perpassam aí a obra freudiana, então essa parte tão inconsciente, não só a parte pré-consciente do eu, é uma questão fundamental quando Freud vai escrever essas questões, porque isso nos remete àquilo que ele já dizia em 20, o que se trata esses territórios mais arcaicos e mais primitivos, aonde eles estão. Além do id, essa região id-eu indiferenciado, marcas precoces, traumas precoces importantes e significativos, que tem a ver com toda a problemática que o Freud inaugurou com a compulsão à repetição de 20, com toda a dramaticidade dessa compulsão. Então, ele vai remeter a esse mais além, né, dessa concepção do mundo representacional. O Freud vai usar o primeiro capítulo do eu e o id para falar do inconsciente e principalmente dentro do estilo genético dele. Ele vai retomar o que ele disse até então e ele vai terminar esse ponto 1 dizendo, olha, nós temos que falar do não recalcado ou de um terceiro inconsciente não recalcado. Então, ele tem o ponto 2, sendo sintético e reduzido, o Freud vai falar sobre o quê? No ponto 2, ele vai nos apresentar o eu e o id, né? E nas suas concepções. E ele retoma, não o acaso, e é importante, ele retoma a sua teoria das representações. É interessante ele retomar a sua teoria das representações, porque ele tinha enunciado ela lá no inconsciente, ele retoma nesse ponto. Eu entendo que ele retoma, porque ele vai deixar em aberto o que é da ordem do representável e o que é da ordem do irrepresentável, que aí vai ter que desenvolver toda uma questão importante. Eu acho que ele assinala para poder avançar nessas questões importantes. É nesse ponto que ele apresenta o primeiro esboço do desenho do que deveria ser aí a famosa segunda tópica, inconcluso, não tem o superego, tem algumas questões ali, mas lança algumas bases importantes. No ponto 3, que é um momento importante que a gente possa dar uma olhada, porque no ponto 3 é o ponto que o Freud retoma a sua teoria das identificações, né? Ele retoma um pouco o legado de 21, das questões das identificações, e ali o Freud vai nos trazer algumas informações importantes. Ele vai trazer identificações, que é um conceito, então, central. Em torno das identificações, ele retoma um outro conceito extremamente importante, caro no pensamento freudiano, desde as cartas a Fliss, o conceito de bissexualidade, e vai conversar com o complexo de Édipo. E esse complexo de Édipo, que ele vai nos apresentar nesse ponto 3, articulado identificações e bissexualidade,
é toda uma concepção freudiana de um arco identificatório muito mais amplo e muito mais complexo do que a visão reducionista que a gente possa ter do Édipo direto e invertido. Ele vai falar toda uma complexidade importante sobre essas questões. E ali vai ter uma frase que eu julgo que é uma frase importante para a questão da melancolia e que o Freud parte a questão do Édipo. Ali tem uma frase, né, que tem várias leituras da frase que a gente possa fazer, mas eu vou me ater a um elemento dessa frase que ele diz que tem a ver com a questão como é que o Édipo é equacionado. É aquela máxima: você deve ser assim como seu pai e você não pode ser assim como ele, porque algumas coisas são prioridades dele. Então, essa é uma frase trabalhada por vários pensadores de várias formas. O que eu quero poder destacar, e que para mim tem muito a ver com a questão melancólica, é justamente você deve ser assim como o seu pai. E o quanto isso tem a ver, lembrem, deve ser assim, mandatos imperativos, essas questões que conversam com esse texto. Esse texto, você deve ser assim como seu pai, isso, na minha leitura, é um pouco a reprodução do que o Freud disse lá em 14, no texto do Narcisismo, em relação à identificação primária e em relação aos mandatos parentais em relação ao seu bebê. O bebê, a sua majestade, o bebê, ele é produto de tudo aquilo que deve. Então, deve ser assim para dar conta das demandas parentais. Então, o você deve ser assim, ele é importante e significativo, porque ele tem a ver com esse universo a qual a melancolia se encontra submetida. Porque se a gente avançar e fosse para o ponto onde o Freud vai trabalhar a clínica de forma mais contundente, nós sabemos que é no ponto 5. E no ponto 5 do eu e do id, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar reação terapêutica negativa, neurose obsessiva e melancolia. São as três entidades. A reação terapêutica negativa não é uma entidade, é uma manifestação clínica, né? A neurose obsessiva e a melancolia. Naquele momento, ali no ponto... Ok. Naquele momento ali do texto da ponto 5, e para poder, então, sinalizar algumas coisas importantes, o Freud vai fazer a melhor definição do supereu. Né? Se a gente quiser uma definição do supereu em termos metapsicológicos, ele dá do eu e do supereu. Na introdução do ponto 5, ele vai dar... o que eu entendo a melhor? A melhor no sentido da mais metapsicológica possível. Ele vai reafirmar que o eu é um produto de um processo identificatório. Ele diz literalmente, ele diz, eu vou reafirmar o que eu já disse. O eu é um produto de um processo identificatório. Aos moldes que ele disse no ponto 3, aquela máxima, o eu é um produto de investimentos objetais abandonados, que tem a história dessas escolhas objetais. Histórias abandonadas. Quando não são abandonadas, nós vamos ter uma série de complexadores importantes e significativos. Então, o Freud diz isso lá no ponto 3, e no ponto 5, ele rediz e vai dizer as duas grandes raízes do supereu, e que vão nos interessar para pensar as questões melancólicas. A raiz do eu tributária das identificações primárias que são identificações narcísicas, que são identificações que estão sobre o escopo você deve ser assim como seu pai. Correto? E essas identificações primárias vão estar na raiz do superego, que o Freud diz que é essa raiz que se comunica de forma muito intensa com o id, e a outra parte do superego tem a ver com a resolução edípica, né? Como é que as figuras parentais são internalizadas, dessexualizadas dentro do superego. Então, esses dois grandes territórios das questões identificatórias, tanto primárias quanto, quisermos, edípicas ou secundárias, vão constituir o supereu. Evidentemente, a tanicidade ou os aspectos sádicos do supereu vão estar muito mais implicados, que é como vão se dar esses imperativos oriundo da parte mais arcaica e mais primitiva do supereu, que é justamente o que vai se passar na melancolia. Você sabe que tem uma frase belíssima ali, toda vez que a gente olha, belíssima e densa, que o Freud vai falar, ele diz uma frase nesse ponto 5, assim, viver para o eu significa ser amado pelo supereu. Então, essa frase ela é extremamente importante, porque esse é o drama melancólico. Como ser amado, viver, se eu não sou amado pelo supereu? Porque para ser amado pelo supereu, que marca a questão da melancolia, é extremamente importante que esse eu desse conta de uma série de demandas que são da ordem das idealizações, que não são da ordem dos ideais, não são da ordem daquilo que está por devir, é aquilo que tu tens que ser, e é aquilo que ninguém consegue ser. O que abriria uma série de possibilidades
que talvez a gente possa discutir no decorrer da conversa ou em outro momento, para poder pensar a melancolia como algo estrutural do sujeito, mais além da melancolia clínica propriamente dita, que é o grande objeto de estudo do pensamento freudiano. E, para encerrar, eu acho que é importante, se a gente quiser pensar a questão da melancolia, tenho 2 trabalhos que eu citava rapidamente para vocês, e que é o trabalho Neurose e Psicose, aonde o Freud faz questão de dizer que a melancolia é uma neurose narcísica, ou uma psiconeurose narcísica, e que ela é diferente das demais psicoses. Isso nos interessa para poder pensar a amplitude desse conceito, e o Freud vai se dedicar boa parte desse trabalho para falar dessa neurose narcísica, vai pegar a melancolia como referência e essa relação entre o eu e o supereu. Mas, evidentemente, com um último assinalamento sobre a questão, para poder compreender a amplitude da melancolia, não basta nós termos aí toda a questão do sadismo do supereu, o que o Freud diz, esse depositar de pulsão de morte que é reeditado sobre o eu. Nós temos que trabalhar indiscutivelmente o tema que o Freud está trabalhando em 24, que é o problema econômico do masoquismo. Sem o conceito de masoquismo moral, por exemplo, nós não podemos entender a complexidade e por que essa necessidade de punição, que é uma questão tão pungente e tão intensa na melancolia, ela se faz tão pungente e tão significativa. Então, a problemática do masoquismo ela está intricada. Eu diria assim que 2 grandes questões metapsicológicas o Freud nos lega para pensar a contemporaneidade. A relação entre o masoquismo e o narcisismo. Esses seriam os grandes enigmas, os grandes desafios teóricos e clínicos a partir dessa dualidade do que o narcisismo dá conta e nos deixa desamparado e o que o masoquismo, desde o primário, nas suas várias facetas, nos compromete em termos de transformação psíquica. Mas o Sérgio já disse que no tempo já esgotei. Eu agradeço aí a disponibilidade de vocês e provavelmente voltamos a conversar aí depois do meu.